Shalom, shalom, graça e paz. Irmãos em Cristo, é um prazer, uma honra poder estar mais uma vez com vocês nesse momento para refletirmos a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão com você neste momento da palavra de Deus. Eu quero pensar com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Ele escreve no capítulo 18 de João, versículo 36. A palavra de Deus diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutaria para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Queridos amados irmãos, eu quero pensar com você sobre os heróis da igreja atual. E o perigo, muitas vezes, nós vemos o próprio Senhor Jesus, ele não quis no momento ser proclamado como rei. Sendo ele rei dos reis, senhor dos senhores, ele não quis ser proclamado como rei da terra. Mateus 22, 21 diz assim: dai, pois, a César o que é de César, e pois dá a Deus o que é de Deus. O próprio Senhor, querido, amado irmão, se você estudar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você vai ver em todos os momentos da Bíblia, o Senhor Jesus estava querendo glorificar o Pai. Estava querendo naquele momento completar a obra do Pai. 1 Samuel 8, 4 e 7 diz o texto sagrado que o povo nos dias de Samuel pediu um rei. Eles queriam ser como as outras nações. E o Senhor diz: faz, Samuel, como eles querem. Eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. E você conhece a história que Saul foi ungido rei e fez um grande estrago. Nós podemos olhar, querido, que nos dias de Daniel, capítulo 3, 4 e 6, a Bíblia também faz menção sobre a imposição da adoração à imagem do rei Nabucodonosor. Daniel foi lançado à cova dos leões por não se drobar diante da estátua, do nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles naquele momento rejeitaram a adoração à estátua do rei Nabucodonosor, e por isso lançaram ele dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Você conhece a história? Nós podemos ver, querido amado irmão, que nos dias dos apóstolos, Atos 5, 29, a Bíblia, a Pedro e João vai dizer: importa obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Foram açoitados, tentaram impedir ele de pregar o evangelho, mas ele mesmo apanhou. Foi naquele momento, querido amado irmão, tentado impedir ele de fazer a obra, mas eles fizeram a obra do Senhor Jesus. Apocalipse 13, 3 e 8 diz que a besta e a idolatria, do nome do Senhor, a besta dará força ao anticristo, ao anticristão. E nós podemos ver, querido amado irmão, que isso tem se concretizado dias após dias. Quem lê as Escrituras Sagradas, e nós precisamos, querido, olhar que Jesus, se Jesus, querido amado irmão, fosse, do nome do Senhor, ele viesse nos dias atuais agora, do nome do Senhor, os céus estaria triste por muitas coisas, por muitas atitudes da igreja dele, que se desviou do propósito dele. E o propósito da igreja, querido, é ganhar vidas, discipular vidas, enviar vidas. E a igreja tem se perdido na caminhada. Nós podemos ver, querido, que o surgimento, do nome do Senhor, dos heróis atuais da igreja contemporânea tem sido grande. A igreja contemporânea, do nome do Senhor, com o desvio do foco de sua missão,
a substituição da fé em Cristo pela fé em líderes humanos. Nós podemos ver, querido, que especialmente às vezes figuras, às vezes políticas, que às vezes a igreja, em vez de colocar confiança no Senhor, no dono, no cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, vai colocar confiança em homens. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do poder do nome de Deus. Não podemos colocar confiança em homens. Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo, não é homens. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, contra a igreja. Nós podemos ver que, querido, Jesus disse que o mundo iria nos odiar se nós pregássemos a verdade. Mas se a gente viver de conformidade com o mundo vai nos aplaudir. E a igreja do Senhor tem perdido o seu foco, colocando a sua confiança em líderes humanos, especialmente em figuras políticas que prometem salvação à nação. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o líder político, é feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós podemos olhar, querido, que às vezes em muitos eventos cristãos, a bandeira que é levantada, querido, às vezes não é a bandeira da fé, é a bandeira política. E quando é levantada a bandeira política, ela é levada às vezes acima da cruz. Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Deus, porque é a salvação para todo aquele que crê. E às vezes, querido, a bandeira política é levantada acima da fé em Jesus Cristo. Às vezes se fala mais no político que está ali do que no nome de Jesus Cristo. E a igreja tem perdido o foco. E nós precisamos a todo momento. Jesus rejeitou nos seus dias. Em seus dias, Jesus rejeitou todo o poder político por meio da expansão do reino do Pai. Leia as escrituras, líder religioso. Examine as escrituras. Não se deixe se levar como Maria vai com as outras. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Jesus rejeitou todo o poder político de Roma para a expansão do reino, do evangelho. Quem vai expandir o reino é aquele que foi chamado por Deus, levantado por Deus para levar a mensagem do Senhor. Não foi com banda, não foi com cantor famoso, não foi com pregador famoso. Hoje nós vivemos, querido, em um grande mercado gospel, onde se vende a fé, onde se vende, querido, onde os cantores se vendem. E do nome do Senhor, querido, amado irmão, X, olha, eu canto por 200 mil, eu canto por 100 mil, eu canto por 150 mil. E tu acha que Jesus está satisfeito com isso? Tu acha que Jesus está alegre com isso? A massa gospel gosta disso. E por trás disso há grandes empresários que bancam isso. Bancam pregadores gospel, cantores gospel. E tu acha que Jesus vai deixar isso barato, querido? Jesus rejeitou nos seus dias todo o poder de Roma, todo o poder político para a expansão do evangelho do reino do Pai. Jesus veio redimir corações. Ele não veio, querido, naqueles dias governar a nação por decretos. Ele veio naquele momento redimir corações. Todos estavam perdidos. A Bíblia diz que todos estavam afastados, destituídos da glória do Pai. E nós precisamos a todo momento olhar para a palavra de Deus e buscar a sua presença. Meu querido, amado irmão, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Jesus, sabendo que viria arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus se retirou naquele momento. Jesus não quis naquele momento ser proclamado como rei. O reino dele não era deste mundo. O reino dele era celeste. E aí você precisa, meu querido, minha querida irmão e irmã, buscar a presença do Senhor para nossas vidas. Precisamos bendizer o santo nome do Senhor.
Precisamos entender, querido, amado irmão, que o Senhor Jesus, Ele quer ser proclamado pela sua igreja. Mas a igreja dele sente desviado do seu propósito. Por isso nós precisamos a todo momento buscarmos a presença do Senhor. Precisamos, querido, amado irmão, fazer uma alta análise em nós mesmos. Será que eu estou sendo igreja verdadeira de Jesus Cristo? Podemos olhar, querido, que o pedido de um rei nos dias de Samuel, quando o povo rejeitou o governo divino e agora aceitou o governo humano, o povo se perdeu. E nós precisamos a todo momento podemos olhar para a palavra de Deus e disseram a Samuel: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Esse era o pedido do povo de Israel. Isso era o pedido do povo. O povo queria como as outras nações. E nós muitas vezes deixamos nos levar com isso. Nós muitas vezes precisamos, mas às vezes, entre aspas, queremos ser reconhecidos pela massa humana. Queremos muitas vezes os aplausos dos homens. Queremos ser reconhecidos como os profetas, como os pastores de renomes. E se esquecemos que o bispo e pastor das almas um dia cobrará da obra em nossas vidas. O justo juiz de vivos e dos mortos irá nos cobrar um dia. E nós precisamos a todo momento fazermos o autoanálise. O povo queria ser como a outras nações. O povo, querido, estava perdendo sua identidade espiritual. O desejo por um líder terreno revelou uma crise de fé na vida do povo de Israel. Eles rejeitaram o governo. Eles rejeitaram o próprio Deus. Eles queriam ser governados por governos humanos. Podemos olhar, meu querido amado irmão, que Deus permitiu Saul como rei, mas o resultado foi trágico. O poder sem unção levou à ruína na vida do povo. Poder sem unção leva à ruína. E nós precisamos a todo momento. Por isso que nós vemos, querido amado irmão, a igreja caindo no declínio espiritual, no descrédito diante da nação. E nós precisamos a todo momento buscarmos a presença do Senhor. Precisamos fazermos muitas vezes uma autoanálise. O perigo, querido, da figura no culto. O perigo da figura, às vezes, querido amado irmão, pública. Daniel 3,6 diz: ordena-se a vós um povo, nação e língua, que quando ouvires o som, vos prostrei e adorei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Eles queriam um culto, adoração, bendito o nome do Senhor, ao ídolo de o rei Nabucodonosor, a sua estátua. Quando ouvires o som, o texto diz isso: prostai e me adorai. Então, o perigo do culto a figura, muitas vezes humanas. O rei Nabucodonosor queria que Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele momento, que eles se prostrassem diante de sua imagem de escultura. E nós podemos ver, querido, que muitas vezes a política traz idolatria, traz crise em seus altares de ouro. E nós precisamos a todo momento. Hoje, querido amado irmão, se ergue uma estátua de ouro, mas o símbolo, querido, o slogan, é a imagem e figura, às vezes, de política, são reverenciados com fervor, quase religiosos, para tentar fazer nos dias de Constantino. Constantino viu que estava perdendo a política, e ele entra, junta a religião com a política, e houve um grande estrago e chegou até hoje.
E os grandes slogans meu querido, amado irmão, ó pregador, você está contra isso? Não, quem quiser fazer, faça. Nós podemos olhar, querido, amado irmão, que nem tudo que se invoca o nome do Senhor está no meio. Amós, o profeta Amós diz, nem em vossa assembleia, nem em vossas festas, nem em vossos alaridos, eu receberei Israel. Nem em vossos sacrifícios. Nós podemos olhar, querido, que há crentes que defendem, às vezes, querido, político mais do que o Senhor Jesus Cristo. Mas eles defendem mais do que a santidade em Cristo em suas vidas. Nós podemos olhar, meu querido, amado irmão, é como um time de futebol. Esses 3 jovens hebreus nos ensinam uma lição hoje, para nós vivenciarmos hoje, para nós acordar hoje. Fique de pé quando todos se prostram. Fique de pé quando todos se prostram ao alto de fidelidade a Deus, não de rebeldia diante do Senhor. Fique de pé. A verdadeira liderança espiritual, querido, ele resiste à opressão da maioria, porque a voz do povo não é a voz de Deus, e a voz de Deus não é a voz do povo. As minhas intenções podem ser boas, mas não é boa diante de Deus. Os meus pensamentos são mais altos. O Senhor diz na sua palavra, Isaías 55:8, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor mais altos que os nossos caminhos, diz o Senhor. E nós precisamos acordar. O Senhor me trouxe aqui, fazia muito tempo que eu não tinha feito live, para trazer um despertar e uma palavra ao seu coração. Hoje eu vim pregar, meu querido, não apenas para leigo, eu vim pregar, para pequenos e grandes. Eu vim pregar para os líderes religiosos hoje, para aqueles que possam cair em si, o nome do Senhor. Quem sabe você pode ser, está doido, você está louco. Você bater contra a massa humana, não está louco. João Batista pregou contra o sistema maligno do rei Herodes Agripa, e no final dele ele perdeu a cabeça, mas morreu feliz, profetizando, é chegado o reino dos céus, o reino de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem da igreja em pleno século 21. O nome do Senhor, não é momento de dançar, não é momento, o nome do Senhor, é momento, querido, de trocar alegria por tristeza, como diz Isaías. É o momento de se quebrantar diante do Senhor. É o momento de se arrepender, igreja brasileira. É o momento de buscarmos o Senhor. E seja o nome do Senhor, porque Deus trará um juízo sobre esta nação. E nós precisamos a todo momento buscarmos a presença do Senhor enquanto é tempo. Precisamos olhar para a palavra de Deus. Precisamos, querido, amado irmão, entender. Romanos 12:2 diz, não vos conformei com este mundo. Não vos conformei com este mundo, mas apresentai-vos como sacrifício vivo. Se apresente como sacrifício vivo diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Busque a Deus. Jesus e o poder, querido, amado irmão, o reino é diferente, o nome do Senhor, o reino não é deste mundo. Jesus disse em João 18:36, que eu li com você. Jesus recusou o modelo do poder terreno. O verdadeiro reino espiritual, querido, é um reino eterno, é baseado na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria do Espírito Santo. E nós precisamos entendermos. O poder político é temporário. O poder espiritual é transformador, transforma vidas. Não é apenas em ano. O poder de Deus transforma, liberta vidas. E nós precisamos a todo momento. Quando a igreja confunde, querido, o reino de Deus como um projeto político, ele abandona o evangelho. Ele se torna instrumento de propagação de slogan políticos, não do evangelho do Senhor Jesus. Se Deus te quisesse que você, repita o nome do Senhor, fosse político, você nasceria político. Você se candidataria e venceria.
Mas Deus te constituiu como líder espiritual, como pastor. Então Deus te chamou para apacentar a vida, para cuidar de vida, para edificar vidas. Agora a gente tem que, querido, amado irmão, vermos em quem nós iremos, bem do nome do Senhor, votar como cidadãos. Quem nós vamos botar lá para ser os nossos representantes. Jesus não se apoiou em poder terreno. Porque se ele tivesse apoiado em poder terreno, eu não estaria hoje aqui pregando para você. A igreja tinha se acabado lá atrás. Os apóstolos não teriam perdido a vida por causa deste evangelho que eu vos prego nesta noite. Nós precisamos a todo momento a um testemunho apostólico. A obediência a Deus é acima de todos os homens. Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eles apanharam, eles foram açoitados, mas eles não desistiram de pregar o evangelho. Queridos irmãos, os apóstolos foram perseguidos por não submeter-eles às autoridades políticas e religiosas da época, que eram contra a verdade do Senhor. E você precisa entender, a igreja não foi chamada para ser braço político. A igreja não foi chamada para ser braço político. A igreja foi chamada para ser uma voz profética. Vou repetir. A igreja do Senhor não foi chamada para ser braço político, mas ser uma voz profética. Você tem sido voz profética, bendito seja o nome do Senhor. Mas às vezes, querido, amado irmão, muitos às vezes ganham vantagem em cima disso aí. Por isso querem estar às vezes perto dos políticos, porque tem vantagens. E nós precisamos a todo momento, podemos buscar a presença do Senhor. Precisamos olhar para a palavra de Deus. Precisamos, querido, amado irmão, entender. Amós 7, 10 e 15 diz que o profeta, querido, foi expulso do santuário por falar contra o rei. A verdadeira profecia não busca o aplauso do poder, mas a aprovação de Deus em nossas vidas. Que nós estamos vivendo nos últimos dias, escândalos sobre escândalos. Diz, ai daqueles que veem os escândalos. Mas ninguém vai falar isso, ninguém vai pregar isso, porque isso não atrai glória a Deus, aleluia, pulo, grito, emoção momentânea. Isso é uma palavra de ajuste. Nós precisamos nos arrependermos diante do Senhor. Mas eu preciso ser apresentado, eu preciso apresentar o nome da minha congregação. Quem apresenta é Deus, quem sopra o nome é Deus, quem levanta é Deus, quem agenda é Deus. Se Deus quer que teu nome sopre, Ele vai soprar teu nome às nações, e do nome do Senhor. Meu querido amado irmão, precisamos a todo momento buscarmos a presença de Deus de verdade em nossas vidas. Precisamos entendermos, querido, o perigo escatológico, a besta e o culto global ao poder. A terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3 a 8. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu autoridade à besta, deu poder à besta. Há um culto global, bem do nome do Senhor. Tudo está sendo trabalhado, bem do sistema está trabalhando em cima disso aí. Por isso que o sistema quer manter a igreja perto dele, para poder ter vantagem. Se tu não desse lucro, eles não estariam procurando você. Nós precisamos a todo momento entendermos, querido amado irmão, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que simboliza Satanás, a serpente, diabo. E deu autoridade à besta. A igreja deu autoridade à besta. E adoraram, se maravilharam. E nós precisamos acordar. Paulo diz, desperta tu que dorme, Cristo resplandecerá sobre ti. Precisamos entender. João revelou o sistema político, religioso ungido e exigido a adoração. João Batista
Quando a fé se mistura com a ideologia, nasce o espírito do anticristo. O culto à besta é o símbolo de adorar o poder em vez de lugar a Deus, o poder. E nós precisamos a todo momento buscarmos o Senhor. Em vez, muitas vezes, de darmos 150 mil, 200 mil a um cantor, tem pessoas na igreja, lá na igreja que tu é o pastor, que não está em condição de pagar o aluguel. Tem pessoas lá precisando de um remédio que não está podendo comprar. Tem pessoas lá precisando de uma cesta básica e não está podendo comprar. Tem pessoas lá desempregadas, precisando pagar o aluguel e não está podendo pagar. Mas às vezes os líderes religiosos se iludem com a massa humana. Em vez de dar árbitro nome. De quem é a culpa do sistema do mercado gospel? São os líderes, são os pastores. Porque eles que criaram isso, eles que fizeram isso. Em vez de eles tentar ajudar o povo. Eu não vou ajudar o povo dançando, não vou ajudar o povo, bendito o nome do Senhor, o cantor vem, canta 6 hinos, leva 150 mil reais. O cantor vem e leva 90 mil. 6 hinos. Só para dizer que não é famoso, tem sei quantos mil seguidores no YouTube, sei quantos mil seguidores lá no Instagram, tem 10 mil seguidores no Facebook. Link, curtida. Nem toda curtida vem de Deus. Nem todo aplauso. A Bíblia diz que quando o mundo te aplaudir, tu está em conformidade com o mundo. O mundo tem que te odiar. O grande doutor Martim Lutero diz: pregue, pregue, pregue a verdade, até que o pecado doa na vida das pessoas. Se o pecado eles não se arrependerem, eles vão lhe odiar e lhe perseguir. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O líder de Deus, ele procura Deus. Deus não busca reis políticos, mas líderes espirituais que mantenham a pureza do altar. Deus não procura reis políticos. O verdadeiro rei, o verdadeiro herói da igreja é aquele, querido, que carrega a cruz. Não é o título, é a liderança piedosa, não que se venda, e não se curva e não se cala. E você precisa. Podemos buscar a presença de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Sofre, pois, comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que limita se embaraça com os negócios desta vida. A igreja se embaraçou. Os soldados de Jesus, muitos deles se perderam. Se perderam na caminhada. Sofre, pois, comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Não se embaraça com os negócios desta vida. Meu querido e minha querida irmã, irmão em Cristo. Nós precisamos buscarmos a Deus. O Senhor diz que, em Isaías 42:8, eu, Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outro. Deus não dá a glória dele a nenhum autoridade terrena. A glória é de Deus. Ele é o único juiz dos vivos e dos mortos. E nós precisamos buscarmos a sua presença. Nós precisamos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Precisamos entendermos o quanto o Senhor quer ser glorificado em nossas vidas. Nós podemos ver que em 1 Coríntios 3:21, portanto ninguém se glorie em homens, ninguém se glorie em homens, porque vós são todos. João 18:36, o meu reino não é deste mundo, que eu comecei lendo para você. Há um fundamento bíblico. Quem é o verdadeiro herói da igreja? O verdadeiro herói da igreja, meu querido, foram os mártires que deram sangue, deram suas vidas para que a igreja se colocasse de pé.
Somente Cristo é digno de glória. A minha glória não darei a outro. Isaías 42:8. Quando a igreja transfere a glória de Cristo para poder políticos, ela abandona o altar da adoração, que foi levantado do nome do Senhor, para Deus, do nome do Senhor, e levanta o altar de idolatria moderna. É o que está acontecendo nos últimos dias. Mas só acontece isso somente no Brasil. Não acontece em outras nações. Porque o brasileiro em si é idólatra. Nós precisamos a todo momento podemos buscar a presença do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 18. É a Bíblia. Para que em tudo tenha a preeminência, a igreja, ela deve refletir, querido amado irmão, não partido de um líder político, mas refletir a glória de Cristo. Podemos torcer por alguém, sim, mas não se envolver. Admirar alguém, sim, mas não se envolver. Podemos olhar, querido amado irmão, buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. Há um perigo quando a igreja meu querido, se apega à espada, ela deixa a cruz de lado. A igreja, quando busca o poder político, abandona o reino da cruz pelo reino da espada. Nós precisamos a todo momento buscar o Senhor. Podemos olhar, querido, que a cultura da celebridade enfraquece o discipulado. O evangelho não é palco de fama, mas há caminhos de humildade e serviço a Cristo. Precisamos olhar para a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24, está muito quente. A internet está caindo. Nós podemos olhar para isso, buscar o Senhor, buscar a sua palavra. Compartilhe essa live, para que outras pessoas possam refletir na palavra de Deus. Que todas as máscaras caiam diante da presença do Senhor. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, ao legalismo político, a disfarçação da fé, a ideia de que arbitra o nome do Senhor, que é um partido que aprova a santidade muitas vezes. Nós precisamos olharmos e entendemos, querido, amado irmão, você pode dizer não, mas nenhuma igreja tem condição de fazer o nome do Senhor um culto show. Com certeza, não tem, não faz. Então temos que procurar fazer a obra do Senhor. E qual era a obra do Senhor Jesus? Leia as escrituras que você descobre. Precisamos olhar a palavra de Deus, buscar o Senhor, adorar a Deus, em vez de nós muitas vezes dar 100 mil, 150 mil para um cantor cantar algumas horas. Era melhor pegar esse dinheiro e transformar em uma carreta de assistência básica e dar para os pobres. Surtia muito mais efeito. Nós podemos olhar para a palavra de Deus. Podemos olhar, meu querido, amado irmão, para aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, glorificar o nome do Senhor. Romanos 12:2. Não vos conformei com este mundo. Precisamos ter a fidelidade ao Evangelho, nas ideologias. Precisamos olhar, querido, que a mensagem às futuras gerações. Que nós iremos deixar de legado para as futuras gerações, igreja? Que legado eu vou deixar? Se eu estou fazendo o que os outros estão fazendo? Se eu estou imitando o que os outros estão imitando? Que legado eu vou deixar para os meus jovens? Para minhas crianças? Nós podemos olhar. Quando a juventude ver, querido amado irmãos políticos, aplaudido em evento gospel, aprendendo um modelo errado, de espiritualidade errada, o que nós vamos passar para eles? Tem igrejas tentando sobreviver sobre isso.
No dia que não tem um pregador novo, ninguém vai para a igreja. Tem que pregar o pastor da igreja, tem que discipular o pastor da igreja, tem que doutrinar o pastor da igreja. Foi ele que foi levantado por Deus para fazer a obra. Mas tem igreja sendo mantida assim. Se hoje não tiver o cantor de fora, hoje não tiver o pregador de fora, ninguém vai, porque a igreja foi viciada nisso. É como os cantores gospel. Nós precisamos acabar com isso. E o Senhor vai acabar com essa bagunça, está bem pertinho. Nós precisamos a todo momento abrir a visão, abrir os olhos espirituais das pessoas. Às vezes há um sucesso terreno, a substituição da santidade pela substituição do serviço. É urgente restauração, querido, do modelo de Cristo, do modelo da palavra de Cristo. Paulo está dizendo, querido, amado irmão, precisamos ser servo sofredor. E nós precisamos a todo momento, os heróis da igreja atual, meu querido, não estar no poder político. Está em Cristo, no ungido Jesus Cristo. Que a igreja tem caminhado para o abismo. Mas ninguém diz isso, ninguém fala isso. Porque isso vai, o nome do Senhor vai me afastar a massa humana. As pessoas vão sair da igreja, pregue a verdade, pregue a palavra. Porque se a Bíblia não mudar, outra coisa não muda. Não é festa, não é cantor, não é pregador. Isso não muda. Nós precisamos a todo momento. Que legado eu vou deixar, qual mensagem eu vou deixar para a geração futura? Quando o jovem vê o político sendo aplaudido pelo evento gospel, e do nome do Senhor estão aprendendo um modelo errado de espiritualidade, há um sucesso terreno sendo substituído à santidade, ao poder, substituído ao serviço. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. Mateus 10, versículo 43 a 45. Nós precisamos a todo momento buscamos o Senhor. Às vezes, querido, há grandes heróis da igreja atual, grandes heróis políticos, as pessoas colocaram a confiança neles. A idolatria moderna, o ídolo, às vezes, querido, amado irmão, não é de gesso, não é de barro, mas o ídolo está no coração, a substituição de Jesus Cristo. Jesus disse, nós pregamos, não terás outros deuses diante de mim. Eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terei outros deuses em nós. Mas nós muitas vezes criamos nossos moletos, nossos deuses. Também nós somos idólatras, porque estamos criando deuses. Precisamos, querido, abrir os nossos olhos espirituais. Quem quiser se tornar grande entre vós, seja o vosso servo. Mateus 10, 43. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida em resgate de muitos. Precisamos buscar a Deus. Querido, a igreja hoje se tornou o palco. Palco de esquerdista, palco de direita, palco de esquerda. A igreja está perdendo o foco. E aí você precisa a todo momento abrir os olhos espirituais, para você não seja mais um que vai cair no abismo, mais um que vai se destruir. Jesus não te levantou, Jesus levantou para ser uma voz profética, para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para tirar vidas, querido, amado irmão, que estão aí no mundo, no vício, na idolatria. Meu querido, como é que o mundo vai se converter? Que se vê os pastores idolatrando, se vê os pastores fazendo coisas erradas, como é que o mundo vai se converter? Você vai pregar na rua, as pessoas ficam ignorando você. As pessoas ficam ignorando você. Por quê, meu querido, amado irmão? Porque em vez de nós estarmos buscando a bênção de Deus, nós estamos buscando a bênção do homem. Nós estamos, às vezes, se aproximando do homem para tentar arrancar algum recurso dele. Nós precisamos entender, uns confiam em cavalo, outros confiam em carros, mas nós fazemos menção do poder do nosso Deus. Mas pastor, você é de que lado? Eu sou do lado de Jesus. Eu sou do lado de Jesus. Eu defendo a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos a todo momento buscarmos. A igreja deve se lembrar que o reino de Deus não é deste mundo. João 18:36, que eu comecei a ler para você, estou concluindo. Que eu comecei a ler para você. O reino de Jesus não é deste mundo, igreja. Você é passageiro, eu sou passageiro. Nós passa. E nós precisamos a todo momento
podemos ser proclamadores do Evangelho. Muitas igrejas que eram, querido, amados irmãos, que eram às vezes, querido, amado irmão, modelos, não são mais. Muitas igrejas históricas se perderam na caminhada por causa disso. Muitos pastores de renome se perderam na caminhada por causa disso. Nós precisamos a todo momento. Se é para ir para o meio da rua para pregar o Evangelho, eles não vão. Eles têm vergonha. Mas quando é para subir num palanque político para falar do nome do cidadão lá, do deputado, do senador, do prefeito, seja lá quem for, eles vão lá e defendem de unhas e dentes. Mas a causa de Cristo eles não têm coragem de defender. O Evangelho de Cristo não tem coragem de ir às ruas e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tirar pessoas que estão nos vícios, nas drogas. Não tem coragem. Nós precisamos a todo momento. Mas Deus vai acabar com essa bagunça. Isso não vai durar por muito tempo. Escute isso, vai ficar gravado. Deus vai acabar com essa bagunça. Nós precisamos a todo momento. Entendemos. Há um só nome digno de ser exaltado, o nome de Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é Senhor dos Senhores. Por isso que o apóstolo João, o apóstolo Pedro está dizendo, antes importa primeiro obedecer a Deus do que a homens. Queridos, o líder espiritual, ele deve ser um líder profético, não partidário. A igreja deve ser a voz da verdade, não instrumento de poder humanos, monobrias humanas. Nós precisamos a todo momento. Não importa quem vai concordar, não importa quem vai criticar, não importa quem vai colocar embaixo depois que eu sair da live, não importa. O importante é que eu vim fazer o que o Senhor mandou vir fazer, o que o Senhor mandou vir pregar, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando a palavra de Deus, a verdade do Evangelho do Senhor, o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Mas ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem, não importa. Deus te colocou sobre 10, é 10. Deus colocou sobre 1000, é 1000. Deus colocou sobre 100, é 100. Deus colocou sobre 30, é 30. A cada um Deus confiou um povo. E nós precisamos a todo momento. Nós precisamos buscarmos o Senhor. O altar não é palanque. O altar não é palanque político. O altar é o altar de pregar a Bíblia, não mim mesmo, mas a Bíblia, as verdades do Senhor, a palavra de Deus. Nós precisamos a todo momento buscarmos, mas os homens líderes religiosos querem ser considerados conhecidos, aplaudido. Está ali o homem de Deus fulano de tal, está ali a igreja fulano de tal, do homem de Deus, do profeta fulano de tal. Ei, status, não leva a nada. Não leva a nada. Nós precisamos a todo momento, querido amado irmão, olhar para a palavra do Senhor, buscar a sua palavra, buscar a sua verdade. Querido, chegou o momento de voltarmos à cruz, ao evangelho da cruz. Paulo diz, não me envergonho do evangelho da cruz. Não é a cor da bandeira, é a cruz. Não é a cor da minha bandeira verde e amarela, que sou brasileiro, é a cruz. Nós precisamos entendermos, querido amado irmão, sobre isso e buscar a sua mensagem, buscar a sua palavra. Então não se entregue. Não se entregue à idolatria. Pregue a palavra de Deus. Seja um instrumento de Deus para os últimos dias. Os sinais estão acontecendo nos céus e na terra. As profecias estão se cumprindo, igreja. Mas não temos acordado. Estamos como o véu, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nas nossas vistas, para nós não enxergarmos a verdade. Às vezes vem do nome do Senhor, nós precisamos olhar para a palavra, buscar a palavra, mas quando eu não concordo com isso, os maiores vão bater nos menores. Não importa, não importa. Os apóstolos que andaram com Jesus batiam em Paulo. Ele dizia, eu sou o menor, fui nascido fora do tempo. Mas nem por isso ele deixou de pregar a palavra, nem por isso ele deixou de pregar. Não importa. Nós precisamos a todo momento, querido, amado irmão,
buscarmos a presença de Deus. Nós precisamos clamarmos o Senhor urgentemente. Nós precisamos adorarmos a Deus. Que nós possamos pararmos com esse show gospel. Porque esse show gospel, só quem lucra são os cantores e os pregadores gospel. Mais ninguém. Saem eles com um bolso cheio de dinheiro. Cantam 6 hinos, 7 hinos e vão embora com dinheirão, com a sua equipe. E aí você fica numa leve momentânea, com pessoas precisando de ajuda dentro do teu local lá que tu está lá. Mas nós somos às vezes dominados pelo sistema. Mas não seja dominado pelo sistema. Faça a obra de Deus com dignidade, com verdade. Busque a Deus. Não vou fazer porque o outro fulano de tal está fazendo. Não, faça não. Fique sozinho no barco, mas não faça. Fique você mais 3, mas não faça. Não importa. Estamos vivendo a profecia de Isaías 5. Meu querido, o amargo se tornou doce e o doce se tornou amargo. O que é verdade é mentira e o que é mentira é verdade. Hoje as mensagens, querido, mudou dos altares. É somente dar. Não tem mais mensagem de exortação, confrontando o pecado do povo. Porque se confrontar hoje o pecado do povo, bem do nome de fulaninho, a fulaninha sai da igreja e vai para outra, a outra lá e recebe, o pastor lá recebe, não importa. Nós temos que fazer a nossa parte. Pregar a verdade de Deus. Buscar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos, meu querido, amado irmão, ser adepto ao sistema. Que eu li para você. Eu, Senhor, a minha glória não darei a outro. Isaías 42:8. A glória que é para Cristo está sendo para os homens. E quando o homem quer ser maior do que o Senhor mata ele. Nós precisamos buscar a Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém deste universo. Quando Jesus veio fazer a obra do Pai aqui na terra, ele não precisou do governo humano. Quando quiseram proclamar ele rei, ele se retirou para o deserto, para o monte, sozinho. Nós precisamos buscarmos a Deus. Precisamos abrir a visão da igreja. Nós precisamos abrir a visão espiritual do povo. Para que tudo tenha preeminência, a igreja deve refletir a Cristo. Buscar a Cristo. Busca a Deus. É como as pessoas que torcem para os times. Os times, os caras, o jogador fica rico e você fica pobre. Muitos vão assistir o jogo, começam a torcida a brigar com a outra, aí perde a vida, morre, e aí o jogador tudo rico. E o coitado lá, que é o torcedor, até gasta dinheiro torcendo pelo seu time. É a mesma coisa de partido político. Muitos perdem a vida, muitos se destroem, muitos querem ser ricos em tentação e cilada do diabo. Nós precisamos a todo momento podemos buscar a presença do Senhor em nossas vidas. Precisamos buscar a Deus. O que o mundo fala hoje, política, mulher, dinheiro e fama. É isso que o sistema fala constantemente. Nós precisamos a todo momento, querido, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas em nossas vidas. Há um perigo, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24. Há um legalismo, a desfação da fé. Há um preparo do anticristo. E nós estamos dando força à besta, ao anticristão. Buscamos a Deus, nos arrependemos, nos colocamos diante do Senhor. Então saia daqui, neste momento desta live, refletindo. Não importa que você concorde comigo ou não, não importa. O importante é que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada. Eu não vim aqui defender A, B, C e D. Eu não vim aqui defender denominação.
Você vê que nem aqui sou pastor, nem da denominação, nem da denominação que eu sou pastor, eu estou falando. Eu poderia estar falando da minha denominação, não. Nós pregamos o evangelho. Nós não pregamos a placa da igreja. Nós não pregamos porque a placa da igreja não salva. Se a placa da igreja fosse boa, ela não ficava pelo lado de fora, ela ficava pelo lado de dentro. Lá de fora levando sol, sereno e chuva. E com o tempo se acaba. Nós temos que proclamar o evangelho, arrancar as pessoas do poder das trevas e trazer para a luz. Temos que buscar o evangelho do Senhor Jesus. Mas pregador, se é polêmico, eu sou não. Eu apenas estou querendo mostrar a verdade do evangelho do Senhor para nossas vidas. Que você possa buscar a Deus. Que o eterno Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Por isso, querido, amado irmão, que eu comecei falando sobre os heróis da igreja atual, do poder político. O herói é Cristo. Foi Ele que se entregou por mim e por você. Foi Ele que derramou seu sangue por mim e por você. Não são heróis humanos. É Cristo. Nós precisamos a todo momento, podemos defender. E eu termino lendo o mesmo versículo que eu comecei lendo. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o mundo e os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu comecei com esse versículo e eu terminarei com este versículo. Que Deus possa renovar o seu povo, restaurar o seu povo, colocar seu povo de pé diante da sua presença e proclamar o único evangelho do Senhor Jesus Cristo. Busque a Deus. Busque a presença do Senhor. E eu quero fazer uma oração neste momento ao Senhor. Agradecer a Deus. Compartilhe esta live, se você puder, para que outras pessoas possam alcançar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Mais uma palavra de reflexão, bendito o nome do Senhor, mais uma palavra de ensino em nossas vidas. Não vim aqui mentir para você, não vim aqui dizer para você como acontece em algumas lives. Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Deus revela esse povo tudo, menos o pecado deles. Revela tudo. A placa do carro, o CNPJ, o número da placa, a RG, o CPF. Não revela o pecado de suas vidas, mas eles tentam revelar tudo. E nós precisamos pregar a palavra. Esqueça de toda a munganga. Pregue a palavra, pregue a verdade. Se não tem a palavra para pregar, fique calado, ouvindo a mensagem do evangelho. Mas não seja mais um que faz se destruir. Não. Busque a palavra do Senhor. Busque a orientação dos céus para a sua vida. Não importa que alguém vai te chamar de nome do Senhor, disso, daquilo, de problemático, de nome do Senhor, de louco, de doido. Não importa. A Bíblia diz: nem os loucos errarão o caminho dos céus, que se chamará caminho santo. Nós precisamos buscar a presença do Senhor em nossas vidas. E que o eterno Deus te abençoe. Que você possa neste momento. Somos o pastor Jairo Silva. Se você ainda não nos segue aqui no Facebook, segue nós aí. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, blog, pastor Jairo Silva, vai lá no Kawai, e do nome do Senhor. Lá no Kawai, mensagens da palavra do Senhor. Lá na minha página do Kawai, um blog lá no Kawai. Quase 10 mil seguidores, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor. Lá no meu canal de YouTube, pastor Jairo Silva. Se você ainda não nos segue lá também tem mensagens. E que nós possamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um nordestino aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, buscando a presença de Deus, buscando a sua preciosa mensagem. Então fica aí a mensagem, escute, reflita, não importa se você vai concordar ou não. Então examine as escrituras, examine a si mesmo e faça uma autoanálise, se estamos certos, se estamos errados. Então deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas o Senhor
ele é verdadeiro. Que o eterno Deus te abençoe em Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de reflexão e meditação nas santas escrituras do teu evangelho. E que o Senhor possa abençoar os teus filhos, tuas filhas. Que o Senhor possa abrir a visão espiritual da tua igreja, da tua nação, do teu povo. Que o Senhor possa abrir a visão espiritual dos líderes religiosos, Senhor. Abre a visão espiritual, para que eles possam enxergar, Senhor da glória, e que o Senhor seja glorificado. Eu te peço em nome do Senhor, que eles possam ter zelo com as escrituras, com a tua palavra, que eles não possam ser levados pelo sistema maligno, mas que eles possam buscar a tua presença, a tua orientação, a tua verdade, porque os aplausos, Senhor, dos homens passam, perecem, mas o que permanece é a tua presença na vida do teu povo. Restaure corações, restaure mentes, faça um milagre espiritual acontecer na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Traga visão espiritual também, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que cobram caro para pregar a tua palavra, para cantar. O dom não é deles, estão vendendo o dom, Senhor. Foi o Senhor que deu o dom para eles de louvar, eles estão cobrando caro. Foi o Senhor que deu o dom para eles para pregar, eles estão cobrando caro. Mas eu sei que o Senhor irá cobrar dele no grande dia do juízo final. Mas que o Senhor, meu Pai querido e amado, abra a visão espiritual deles para que eles possam se arrepender antes que sejam tarde demais, Senhor. Glorifique o teu nome, Senhor, sobre esta nação, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor seja glorificado para a glória e louvor do nome do Senhor. E você diz amém, amém? Deus abençoe você, nosso irmão Hélio, servo de Deus. Deus abençoe o seu irmão Rodrigo Souza, Leonardo Silva, a igreja que entrou aqui também, Assembleia de Deus. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente em Cristo Jesus. É um prazer poder compartilhar a mensagem do Senhor. Está muito quente aqui no Nordeste. O ventilador está em cima de mim aqui no escritório e eu estou molhado de suor. Está muito quente aqui de verdade. E que o Senhor seja glorificado para todo sempre. Amém? Forte abraço. Cristo, o Senhor, te abençoe e te fortaleça. Compartilhe esta live, coloque em grupos aí, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deus os abençoe em Cristo.